Olá, gente, oi! Então vamos lá falar como tudo começou. E se vocês ouviram um barulho de moto, de carro, é porque eu tô aqui bem perto da minha janela, na sala da minha casa. E de vez em quando a gente vai precisar parar aí para deixar o barulho passar. Eu não posso falar das minhas experiências, né, profissionais, desses 20 anos aí na área de saúde, especificamente na enfermagem, sem antes falar como tudo começou, como foi o meu encontro aí com o pré-hospitalar, com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Sergipe, o SAMU Sergipe. É algo que, para mim, é muito especial, porque aumentou a minha fé, aumentou meu testemunho e me fortaleceu muito, né, enquanto uma pessoa cristã e que tem muita fé em Deus e que acredita nos propósitos do Evangelho de Jesus Cristo. Quando eu decidi fazer o concurso do SAMU, não foi fácil. Eu sempre fui uma apaixonada por urgência e emergência, por atendimento pré-hospitalar, por atendimento de trauma, mas eu trabalhava num posto de saúde, até quero mandar um beijo para todos os meus amigos que trabalharam comigo naquela época. E se tiver alguém aí que possa colocar aqui nos comentários, que foram épocas maravilhosas. Meu primeiro concurso, o primeiro concurso que eu participei na minha vida foi para agente de endemias na prefeitura, né, de Aracaju, na prefeitura da minha cidade. E quando eu passei, eu fiquei muito feliz e eu realmente tenho ótimas experiências daquele tempo. E como tudo que eu faço, eu tento fazer da melhor forma possível e eu me esforço, né, para fazer da melhor forma possível, para dar tudo de mim, para entrar realmente de cabeça. Eu consegui fazer isso também depois que eu fiz o concurso de agente de endemias. E eu comecei a trabalhar e como eu gosto muito de estudar, né, sobre o que eu vou trabalhar, sobre a área, eu logo me destaquei e fui convidada para dar treinamentos, fui convidada também para ser chefe da equipe, né, lá do bairro. Mas ainda estava faltando algo, né? E eu sempre fazia cursos na área de pré-hospitalar, na área de urgência e emergência, na área de atendimentos. Eu sempre fiz cursos, né, em relação à área de saúde, porque eu era agente de endemias, né? Eu trabalhava como agente de endemias para a prefeitura, mas eu não me contentava com isso, porque o que eu queria realmente era ser enfermeira e tal, onde eu estou hoje. E ter conquistado e ter conseguido trabalhar nas áreas que eu já trabalhei aí nesses anos. Mas eu precisava escolher. Tinha um outro concurso, né, federal, e tinha um concurso estadual e do SAMU, e eu escolhi, né, pelo do SAMU. Só que na condição que eu estava na época, tanto financeira como também de tempo, eu não conseguia estudar para fazer o concurso, pagando um cursinho, por exemplo. E aí eu ouvi, né, para resumir a história, eu ouvi alguns jovens conversando com as duplas de missionário, e um deles falou assim, que tinha ouvido de um líder, não sei se um 70, ou se o presidente de missão dele, falou que estudando o livro de Mórmon, né, estudando a escritura padrão da nossa igreja, da nossa religião, né, além da Bíblia, mas estudando o livro de Mórmon, você ia conseguir alcançar a aprovação no que você quisesse, no vestibular, está estudando para vestibular, estuda o livro de Mórmon que você vai conseguir passar no vestibular. E aí eu fiquei com aquilo dentro de mim, como se fosse para mim aquilo, né? Eu não tinha condições de fazer um cursinho, porque também eu não tinha tempo, né? E também não tinha dinheiro, era caro para mim naquela época, para as condições financeiras que eu tinha. E eu já era casada, né? Já tinha meu primogênito, bebezinho, e eu não tinha como. Então eu decidi fazer isso. Eu já estudava as escrituras, eu já orava todos os dias, mas eu comecei a ler com propósito o livro de Mórmon. E isso aumentou meu testemunho no livro de Mórmon, no poder
das palavras contidas no livro de Mórmon. Por quê? Porque eu comecei a acordar cedo, ler, fazer minha oração, né? Como de costume, ler as escrituras, ler o livro de Mórmon e estudar os assuntos que eu tinha ali do concurso, português, matemática, teve conhecimentos do SUS, né? Conhecimentos específicos e... enfim, e aí eu comecei a fazer isso e orar, pedir mesmo ao Senhor que me ajudasse, que eu conseguisse acordar. Porque eu tinha que estar no posto de saúde às 7 da manhã e quando eu chegava à noite, eu precisava cuidar do meu bebê, cuidar de todas as coisas para programar o dia seguinte. Cuidar do meu bebê, programar o dia seguinte. E eu só conseguia à noite, depois que ele dormia, que eu conseguia colocá-lo para dormir e organizar as coisinhas dele para o dia seguinte, depois de meia-noite. Então eu ficava muito cansada. Então eu decidia organizar minhas coisas à noite e acordar cedo para estudar. E eu comecei mesmo a orar e pedir ao Senhor: Senhor, se eu conseguir passar, eu vou prestar meu testemunho de que realmente o livro de Mórmon é o Novo Testamento de Jesus Cristo. E tem uma promessa no livro de Mórmon, que lendo o livro de Mórmon, você vai se aproximar mais de Deus do que lendo qualquer outro livro na face da terra. E realmente eu consegui, sem fazer cursinho, e olha, todo mundo nas unidades de saúde que eu trabalhava, todo mundo de Sergipe que eu conhecia, estava fazendo aí esse concurso, ou federal, ou o do SAMU estadual, porque tinha uma carga horária muito diferenciada. Era um concurso que ia pagar muito bem, que pagava muito bem, principalmente em relação ao que eu recebia, né, na prefeitura. E eu só precisava trabalhar um dia na semana. Um concurso de plantão de 24 horas semanal. Então era um sonho, né? Então quem conseguisse realmente estaria aí numa situação, né, privilegiada, principalmente para a época e para a minha realidade. E eu fiz, acordando todos os dias, e o Senhor me acordava, eu sentia a voz do Senhor me chamando, e eu acordava cedo, lavava o rosto com água gelada, me debruçava lá nas escrituras e nos assuntos específicos do concurso. Várias pessoas, acho que, sei lá, não sei quantas mil pessoas se inscreveram e tinham, se eu não estou enganada, 30 e poucas vagas apenas. E eu consegui ser aprovada dentre as vagas e eu fiquei muito, muito, muito maravilhada. Eu agradeci muito ao Senhor, eu prestei meu testemunho no domingo seguinte na igreja. E tomei um susto logo depois, porque eu descobri que o concurso era em 2 etapas. Então essa era a parte teórica. Quem conseguisse passar na parte teórica dentro das vagas, estaria classificado para a segunda etapa do concurso, que era uma parte prática. E essa parte prática foi, assim, um terror para todo mundo que estava participando. Por quê? Veio uma equipe de São Paulo para realizar um treinamento de uma semana, um curso de uma semana. E nesse curso tinha uma prova teórica e tinha também uma prova prática, onde você teria que realizar um atendimento na prática, para assim você conseguir atingir a média acima de 7, e juntando essa média com a sua nota da parte teórica do concurso, da primeira etapa, sim, estaria aí na classificação. Caso você não conseguisse essa média 7, independente da sua nota da parte da primeira etapa do concurso, você estaria desclassificada totalmente do concurso. E eu fiquei apavorada com essa notícia. Quando eu fui ler no edital direitinho o que era que tinha, eu fiquei apavorada. Mas ainda assim, com muita fé em Deus e pedindo a Ele o tempo todo que Ele me ajudou até aqui e continuasse me ajudando, porque eu precisava
desse concurso, tanto para melhorar, né, minha condição aí enquanto profissional da área, como para realizar um sonho de ser socorrista, de realmente trabalhar na área de atendimento pré-hospitalar, que era algo muito novo também aqui em Sergipe, né? O SAMU Sergipe é pioneiro aí, inclusive no Brasil, de atendimento pré-hospitalar. E foi muito, muito mágico, assim. O curso foi só pressão, uma pressão muito grande. Eu ia cantando os hinos das moças. Eu era líder das moças na igreja na época. Eu ia cantando, eu tenho fé, sou filha de Pai Celeste, divina sou por natureza e herança. Vou buscar conhecimento, crescer, aprender. E a prova teórica. Eu estudei assim, todos os protocolos de urgência e emergência, do SAMU da França, de todo lugar que eu encontrei. Ia na biblioteca pública, né? Que antes não tinha essa facilidade que tem hoje de encontrar tudo no clique do celular, na internet. Então, eu fui na biblioteca pública, pedi ajuda aos meus professores do curso técnico, que eu fiz curso de auxiliar em enfermagem, fiz curso técnico em enfermagem e fiz a graduação de enfermagem, pós-graduação, enfim. Então eu fui atrás dos meus professores, me ajude, me dê um livro aí, me empreste, enfim, comprei também alguns exemplares aí para estudar e eu consegui na prova, né, do curso prático, da segunda etapa do concurso, eu consegui aí uma nota de 9,5 e errei meio pontinho aí que eu fiquei contrariada, porque foi uma casca de banana ali, uma pegadinha na prova. E eu tirei 9,5, mas pra mim foi um 10, porque foi, assim, magnífico, assim, mágico. E a primeira etapa já tinha sido muito, muito maravilhoso pra mim, porque alguns profissionais que estavam fazendo cursinho, que todo dia chegava lá no trabalho, no posto de saúde, falando de dicas que o professor do cursinho tinha dado, enfim. E eu não tinha nada, né? Eu digo, não tenho nenhum professor para me dar dicas aí da prova do concurso, como é que eu vou fazer? Vou pela fé. E fui pela fé. E eu consegui essa média com 9,5, mas tinha que somar com a parte do procedimento, né? Da prática. E aí eu fiquei, e agora? Como é que vai ser essa prática? E a minha prova, eu lembro até hoje, a minha parte prática, na prática do atendimento mesmo, foi a retirada com CAD, foi uma inscrição rápida, um carro, simularam, né, um carro com um poste, com a colisão, carro-poste, e o poste estava por cima da fiação, né, de fio da cidade, estava por cima do carro, enfim, com 2 vítimas dentro do carro, e o atendimento seria para essas 2 vítimas. E foi, assim, uma atuação maravilhosa, onde eu senti mesmo a mão do Senhor ali, me mostrando como era o protocolo, me dizendo com força, com garra, uma concentração muito grande que eu tava. E eu tirei 10 na prova prática. E sempre com o mesmo, com a mesma rotina. Eu fiz disso uma prática assim, diária na minha vida. Orar, ler as escrituras, ler o livro de Mórmon, estudar mesmo o livro de Mórmon e estudar os assuntos que era peculiar daquela segunda etapa do concurso. E isso para mim foi, sim, sabe, um divisor de águas. Eu tive a oportunidade de não trabalhar os domingos, escolhi qual dia da semana que eu ia trabalhar, ia dar o meu plantão. E o primeiro plantão já foi um suporte avançado de vida, e de acordo com a classificação, você escolhia também, além do dia da semana que você queria trabalhar, a base descentralizada que você iria trabalhar, e foi assim, um sonho. Alguns colegas meus disseram, Edna, só você passou, e toda a unidade de saúde, todo o posto de saúde estava, né, participando do concurso, do mesmo concurso, que a maioria, por essa facilidade, né, tanto do valor do salário como da carga horária empregada, a maioria dos profissionais dos colegas de trabalho escolheram fazer o concurso do SAMU, né, também.
e de todos, absolutamente todos que trabalhavam lá no posto de saúde, eu fui a única aprovada, mesmo sem ter condições de fazer cursinho, mesmo sem ninguém acreditar, eu fui a única aprovada e eu trabalho no SAMU até hoje e sou muito grata ao Senhor e presto meu testemunho sempre que tenho oportunidade do poder da oração e das palavras contidas ali no livro de Mórmon. Eu tenho testemunho desse livro, eu tenho testemunho da história da igreja, eu tenho testemunho de que o Evangelho de Jesus Cristo foi restaurado e hoje existe sim uma igreja conforme a igreja de quando Jesus Cristo estava aqui na Terra. Com tudo, exatamente tudo, toda a constituição da igreja que tinha antes. E isso é realmente algo que preenche a minha vida e que me ajuda a conseguir vencer todas as provações e testes que nós temos que passar nessa vida. Eu tenho muita fé no meu Pai Celestial, em Deus, no seu Filho Jesus Cristo. E também na força que é você ter o Espírito Santo, a força ativa do Espírito Santo, que é a força de Deus, que é a manifestação de Deus, e o Espírito Santo, ele confirma a verdade de todas as coisas. E se você quer saber por você mesmo se algo é real, se essa escritura é real, se o livro de Mórmon é verdadeiro, procure os missionários. Me peça aqui, mande aí nos comentários, que eu mando um exemplar do livro de Mórmon para vocês, de graça, completamente de graça. Os missionários podem explicar para vocês sobre a história da igreja, como leigo, sobre o evangelho e sobre cada doutrina ali do Evangelho de Jesus Cristo, para que vocês possam orar e por você mesmo, através do Espírito Santo do Senhor, que confirma a verdade de todas as coisas, realmente ter a resposta e saber que a igreja é verdadeira, que o livro de Mórmon é verdadeiro, assim como a Bíblia é verdadeira, e todas as escrituras padrões. E que a gente precisa disso nesses últimos dias. Nós estamos vivendo os últimos dias e nós precisamos estar realmente com os nossos olhos, a nossa família, a nossa força, o nosso espiritual fortalecido no Evangelho de Jesus Cristo. Isso é real, isso é muito importante para que a gente possa viver aqui na Terra e vencer todas as provações que nós passamos e que ainda vamos passar, porque esse período aqui na Terra é um teste, né? Que nós precisamos dessa força para conseguir vencer cada teste, cada batalha. Então eu realmente sei que se você tem fé, se você acredita, Deus vai lhe ajudar mesmo. E você vai sentir realmente, você vai sentir. Então eu sou muito grata por saber dessas coisas e por poder compartilhar com vocês e principalmente deixar registrado aqui o meu testemunho de que eu sei que Jesus Cristo vive e que Ele coordena a sua igreja aqui na Terra. E que assim como era antigamente, como no tempo de Jesus Cristo, o Evangelho foi estabelecido, o Evangelho hoje em dia também foi restaurado, o mesmo Evangelho foi restaurado. E nós temos a oportunidade de viver de acordo com os princípios do Evangelho, nos esforçando a cada dia para ser melhor. A gente não vai conseguir ser perfeito, mas a gente vai conseguir ser melhor, porque eu tenho melhorado, eu tenho buscado melhorar a cada dia. E eu sinto a força ativa de Deus e do poder que Ele nos dá e do poder que temos quando buscamos, e através de oração, de leitura das Escrituras, na minha profissão, em cada procedimento, em cada paciente, em cada ocorrência que eu vou colocar para vocês aqui, que estão aqui e que eu realmente vivenciei essa experiência. Beijo para vocês, clique no joinha e inscrevam-se no canal.